Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do profissional da indústria farmacêutica que deseja alcançar a alta performance. Hoje, tendo a grata satisfação de receber esse ícone da liderança em Belo Horizonte, João Viana, um profissional com uma vivência extraordinária na indústria farmacêutica, conhecido aí em todos os lugares desse Brasil, principalmente pelos psiquiatras aí do Brasil, e que vai estar vindo aqui compartilhar um pouquinho dessa história bonita que ele construiu na indústria farmacêutica. João, seja muito bem-vindo. É um imenso prazer receber você para compartilhar um pouquinho dessa história tão bonita que você construiu na indústria farmacêutica. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí. Ó, muito legal estar aqui participando com vocês. Para mim também, para mim, né, está sendo uma experiência diferente. É um podcast bacana, apesar de, lógico, que eu já participei de muitos, mas dessa forma é o meu primeiro. Inicialmente, eu quero me apresentar, né? Sou João Viana, moro em Belo Horizonte, casado há 37 anos, tenho dois filhos na indústria farmacêutica. Um trabalha na Pfizer, o outro trabalha com canabidiol também. Então, moro hoje, estou morando aqui em Confins e em Belo Horizonte, e profissionalmente estou na Easy Labs, que é uma empresa também que trabalha com canabidiol, por esse Brasil afora aí. Hoje eu estou como gerente regional nessa empresa. Maravilha. Quantos anos? Começou ontem, né, João? Quantos anos de Nossa, gestão aí na indústria farmacêutica? cara, estou indo para 32 anos. 10 e pouco na Novartis, tive uma boa passagem pela Novartis, uma grande empresa. Aí depois passei para a Lundbeck, onde eu tive a oportunidade de, junto com outras pessoas, uma delas é o Josiel, meu amigo, onde nós fomos montar a Lundbeck no Brasil. Eu tive uma parte que eu pude contribuir para isso. Então foi uma experiência muito bacana. E hoje eu estou na Easy Labs, que é uma empresa que trabalha com canabidiol, é mineira, de Belo Horizonte. E aí, é uma história bacana, estou com uma experiência boa, né? Mas é o que eu estava falando com ela. A gente aprende todo dia, e com essas mudanças todas que estão acontecendo aí, se eu não atualizar, eu fico para trás muito rápido. Porque a gente sabe, gente, os novos estão chegando e chegando com toda a vontade do mundo. Nós, Exatamente. é isso aí. Eu tenho uma boa experiência, mas se eu não atualizar, amanhã eu já não consigo acompanhar. Então, é aquele negócio, é muito gostoso, porque, na verdade, o que eu falo de todo coração, assim, eu gosto muito do que eu faço, entendeu? E isso ajuda, porque todo dia, quando eu saio de casa, eu saio cheio de gás, falando, poxa, é um desafio, hoje eu vou ter que fazer isso, 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 isso. Então, muita coisa boa para fazer. Não simplesmente eu estou indo para mais um dia de trabalho, sabe? Se eu hoje puder contribuir alguma coisa com vocês, eu diria, gente, não perde assim esse tempo, aproveita, aprenda todo dia, esteja aberto a essas mudanças. Elas estão acontecendo, a velocidade é muito grande. E o que eu tento fazer? Confesso para vocês que, principalmente tecnologicamente falando, é lógico que eu acompanho, eu faço tudo 100% ali, eu domino, tranquilo, mas é uma coisa que, se você não aperfeiçoar, mês que vem você já deixou de aprender um punhado de coisa, entendeu? Então, é isso aí. Aprendam sempre. Para 31 anos de gestão, não tem como não gostar do que faz, não, porque senão vira um martírio, João. Então, isso aí mostra a importância da gente se encontrar como profissional também, né? Lógico que tem momentos difíceis, momentos Faz ricos parte. de conquistas, faz parte do projeto da vida e está tudo bem, né? A gente tem que aprender a lidar com a diversidade, com as dificuldades, porque elas também são grandes oportunidades, grandes professores na nossa vida. E você também é uma pessoa que se adapta, porque depois de 31 anos, começando uma nova história, num mercado que está ainda, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui, né, do canabidiol. Então, mostra que você está Olha, acompanhando as evoluções do mercado.
E apenas E eu vou, falsas modéstias aí. eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, assim. Ó, eu, quando comecei, se perguntar para mim, voltar aí assim, João, como é que você entrou na indústria farmacêutica? Lá atrás, eu comecei trabalhando na Drogaria Araújo, aqui em Belo Horizonte. Eram 6 lojas. Eu era um office boy. E eu procurava, mesmo lá naquela época, sendo office boy, sem desmerecer profissão nenhuma, mas eu queria ser o melhor office boy. Eu corria aquele centro da cidade, porque eu entregava a mercadoria de uma loja da matriz para as outras filiais que espalhadas por Belo Horizonte, mas eram só 6. Aí eu corria pra caramba, eu queria ser o que entregava mais rápido a mercadoria. E eu conseguia, sabe? Uma vez eu até fui preso no centro da cidade, não preso de ser preso, né? Mas eu fui, um cara pegou em mim assim, achando que eu era trombadinha, de tanto que eu estava correndo na cidade. Mas, mas para mim aquilo, poxa, era o meu desafio, era chegar mais rápido que meus colegas, que eram 6 office boys, fazendo esse trabalho. Então, cara, aí eu comecei a observar e falar assim, poxa, gente, lógico que eu fui crescendo lá dentro, depois eu passei para estoquista, para subgerente. Aí eu comecei a pensar assim, poxa, eu como estoquista, eu estava vendo os colegas, assim, os representantes, eles iam lá onde eu estava, porque conversar com o comprador, não conversar comigo. Mas eu ficava observando, falando, gente, esse pessoal aí anda tão assim, arrumado, e são tão bem recebidos, e eu quero isso para mim também. Aí eu conversei com o meu chefe lá na época, Irineu, gente muito boa, adoro ele até hoje. Conversei com ele, falei, sou Irineu, o que esse pessoal faz para conseguir um trabalho desse? Aí ele me deu umas dicas e eu comecei a pesquisar mais, a entender mais, e falei, olha, eu quero isso para mim. Aí eu fui no Axê. Axê era o único que admitia, né? E o Axê era assim, ele só, na minha época, né? Ele admitia pessoas acima de 23 e casados. E eu tinha 21 e solteiro. Falei, poxa, como é que eu vou conseguir vencer isso aqui? Aí eu ia no Axê, o cara, João, não dá, você tem 21 anos, você é solteiro. Aí, quando eu sabia que tinha vaga de novo, eu ia lá de novo. Eu já estava tão conhecido no Axê, sem entrar lá, que o cara já chegava, ele já sabia meu nome, e ele já falava, não, não dá, você ainda não tem a idade. Aí, um dia, eu levei um colega meu, da Drogaria Araújo também, que tinha 23 anos e era casado. E eu levei ele comigo, lá no Axê. Você acredita? Ele entrou e eu sobrei de novo. Eu falei, nossa, que hora que vai dar certo? Aí o cara falou, mas você não tem idade, você tem 21. Aí aconteceu, eu fiz 22. Aí esse colega que eu tinha levado entrou e ele perguntaram para ele assim, você conhece alguém bom, tal? Ele falou, eu conheço o João, na drogaria, mas ele só tem 22 e é solteiro. Aí eles disseram assim, traz ele aqui, vamos ver se ele é bom mesmo. Aí lá vai eu de novo. Só que agora eu fui com chance já, né? E era lá, tá, tinham 2 vagas para 10 candidatos. Eu falei, gente, são 10 candidatos, 2 vagas, e eu vou precisar faltar uma semana da Drogaria Araújo. Como é que eu faço? Aí eu fui lá na Drogaria Araújo, fui na minha chefia, perguntei, falei, olha, tem um curso que vai acontecer e eu preciso participar, eu vou faltar uma semana. Ele falou, você está doido? Você não pode faltar de jeito nenhum. Eu falei, olha, eu estou comunicando, eu estou te pedindo, mas eu vou. Aí ele falou, então tá. Aí eu fui e já com medo de ser mandado embora, de não dar certo no lugar e perder o emprego do outro, porque eu já tinha 7 anos na drogaria, né? Mas eu fui confiante, falei, não, eu vou e vou mesmo. E fui fazer o curso. Começou na segunda e terminou no sábado.
e todo dia eliminava um bocado dos 10, né? Aí saiu um, saiu outro, e eu fui ficando. Cheguei até no sábado. No sábado, os caras chamaram a gente para conversar, sobraram 3 para 2 vagas. Eu falei, gente, os dois Eu eram sou o casados único com 22 anos solteiro. solteiro. E é isso mesmo, cara. Aí chegou o cara, falou assim, achei, né? Na época era diferente. Falou para mim assim, ô João, o Mário falou que você é muito bom, mas você é muito ranziza, que eu tinha conseguido terminar em primeiro lugar lá o curso, né? E eu falei, gente, olha, não entendi, que eu gostei tanto dele, é um cara, gente boa, ensinou direitinho. Eu não lembro o momento que eu passei essa imagem para ele, mas humilde, sabe? E já pensando assim, vou perder o emprego na drogaria hoje. Segunda-feira eu vou chegar lá e. E não vou ser contratado aqui Isso, ainda. porque só tinha 2 vagas e eram 3 candidatos, eu e os outros dois. E os outros dois tinham tudo, e eu não tinha. Eu falei assim, mas estava lá. Aí talvez eu até hoje eu fico pensando assim, acho que ele estava, me provocou até o último momento para saber se a minha reação, porque a gente sabe que no nosso dia a dia tem médico que faz isso com a gente, de deixar a gente esperar, de às vezes não atender, te deixar chateado. E se você tiver uma reação contrária a tudo isso, então, não vai dar em nada, né? A gente tem que ter muita paciência. E foi o que eu tive sem saber. Eu falei assim, não aconteceu nada, eu gosto muito dele, ele ensinou direitinho e tal. Aí o caboclo estendeu a mão para mim e falou, você está admitido. Até aquela adrenalina passar, que eu já estava vendo que eu estava fora, né? Eu falei, respirei, né? E falei, aí eu fui na segunda-feira lá para Araújo. Cheguei lá, rapaz, o RH já estava me esperando. Aí eu falei pro, eu cheguei no meu chefe primeiro, né? Falei, olha, João, o RH está te esperando lá para conversar. Aí eu falei, então tá, estou subindo. Só que eu já estava indo para pedir demissão. Na hora que eu falei isso, o RH veio me falar, ô João, pô, você faltou uma semana, você sabia que não podia, tal, isso, aquilo. Eu virei para ele e falei, ô, Paulinho, deixa eu te contar. Eu participei de um processo, você sabe disso, eu avisei, eu pedi, mas só para cortar um pouquinho, porque talvez você vai querer perder tempo comigo, tal, mas eu vim pedir demissão. Não, você não pode fazer isso, porque eu sei, a gente está querendo promover, tal, tal, tal. Aquele que sempre quando a gente quer sair, sempre tem uma coisa diferente, né? Mas eu agradeci muito, porque pensa numa empresa que me ajudou pra caramba, eu gostava muito, e gosto, até hoje eu gosto muito de lá. Quando eu vou lá, e eu vou sempre, aí eu vejo, tem colega meu da minha época que está lá até hoje, os caras, nossa, João, ô João, vem mais, ô João, é Ima- isso, eu. eu- Imagina a alegria que deve ser, João, participar de um processo de uma empresa que chegou onde ela chegou hoje, né? Porque Nossa Araújo hoje, Senhora, são isso me quantas deixa lojas? tão feliz. Mais de 200 lojas, não são hoje? Em Quase Minas? 300, Quase quase 300 300 lojas. já. Você trabalhou no momento É. que eram 6. Isso. Aí eu E chego lá, chegaram onde chegou. eu até brinco com eles, falo, olha, com os que estão lá hoje, né? Eu falo, ó, se você está trabalhando aqui hoje, eu passei por aqui, eu te ajudei, eu ajudei a Dragaria hoje, lógico, ajudei mesmo, né? Mas do meu jeito, né? Como office boy, como subgerente, como, né, estoquista, contribuí. Acho que todo mundo que passa contribui de alguma forma, né? E foi o que eu fiz. Posso continuar Com contando? Tá certeza. aí? Pode? Pode, eu quero até que você já emenda, porque você já contou o seu desafio para ingressar na indústria farmacêutica. Pois é. Eu quero saber agora quais foram os maiores desafios, né? Depois que você entrou na indústria farmacêutica, quais foram os maiores desafios que você encontrou, que você enfrentou? Cara, primeiro é o seguinte, quando eu fui para o Axé, lá não dava carro. E eu não tinha dinheiro nem para comprar roupa para ir para o Axé. E na minha época exigia terno. Era Belo Horizonte e naquela época exigia terno da gente. Então, com o dinheiro que eu saí da drogaria Araújo, como eu pedi demissão, eu não peguei quase nada, né? Aí eu comprei algumas roupas e eu precisava do carro para trabalhar. Cara, eu comecei a lutar, teve um colega meu que me emprestou. Falou, João,
vou te emprestar aqui durante um período para você entrar, tal, beleza. Aí peguei o carro, comecei a trabalhar, fui juntando um dinheirinho, comprei um Corcel, cara, de um parente meu. Pensa aquele Corcel 2 que quando eu entrei dentro do carro e sentei, furava minhas costas. Aqueles bancos que era de palha, para quem é mais antigo aqui, lembra disso? Acho que não tem ninguém antigo, vocês nem sabem o que que é isso, né? Que Eu sei que palha. eu tive um tio que teve um Corcel, dizer, mas eu É, nunca pois é. sentei num banco de palha, não. Pois é, era assim, de palha, tinha buraco, muitos buracos nele na lata, né? Aí eu enchia de massa plástica, eu mesmo, porque não tinha dinheiro, mas o carro estava andando. E era só ir para o lugar, de lá eu andava muito, trabalhava muito andando, e fui juntando dinheiro, e depois fui pulando de carro. Então, gente, tem cada história que eu conto assim, que você fala assim, gente, você passou por tudo isso, mas passei feliz. E até hoje passo feliz, porque era o que eu tinha, era o corcel que eu tinha, e já era meu, e eu não tinha. Então, quando eu tive aquele carrinho velho, mas era meu, eu falei, agora é com ele. Pensa num cara que saía de casa feliz, com aquele corcelzinho, que pneu careca, mas era o que eu tinha e era bom demais. Chegava lá, visitava meus médicos, e claro, como todo mundo sabe, aí a gente pula daqui, pula dali, vai melhorando, e eu fui melhorando. Consegui, depois disso, o Axé me promoveu, que antes eu era assistente de um PVC. Quem sabe o que é PVC, que é propagandista, vendedor, cobrador. E eu fui promovido a ser PVC, só que no interior. Eu tinha que viajar as 4 semanas. 4. Não eram 3 nem 2, eram 4. Eu só estava em casa sábado e domingo. Tudo bem que na época eu era solteiro, mas aí comecei a namorar uma menina que também era da drogaria Araújo, e estou casado com ela até hoje, 37 anos, e espero continuar a seguir em frente com ela aí até, né, até Deus permitir. Mas a minha região de trabalho era aquela região ali de Itabira até Ipatinga. Dessas cidades aí, não tem uma que você vai falar que eu não conheça e conheço bem, sabe? Viajava todas, todas, todas com esse carrinho velho. Depois eu pulei com um Fusquinha, colocava tudo lá atrás assim, no banco, e forrava com um lençol, gente. Ó, eu tô contando para vocês a minha história aqui, mas qualquer coisa vocês falam aí, tá, gente? Porque eu conto com tanto prazer que todo momento é um momento bom da vida da gente. E nessa do axé que eu estava lá, eu colocava que a quantidade de amostra que eu achei, sempre deu bastante amostra, né? Enchia meu banco de trás lá do carro de amostra, a pasta que a gente chamava ela de Catarina, no capô da frente do Fusca, e eu vendia, propagava e recebia. Sabe o que que vocês receberem? Dinheiro, cheque, e andar com eles a semana inteira, era o que eu fazia nessa região. Então, eu viajava a semana inteira, e todo sábado de manhã eu ia no Axé. Ele era lá na Gonçalves Dias, né? Primeiro era na O Tupis, escritório depois regional, passou. né? Era na Tupis primeiro. Depois que ele passou para Gonçalves Dias, onde é o Bernoli, né? Hoje. Mas aí eu tinha que ir lá todo sábado. Imagina de sábado, de 8 às 11 mais ou menos, eu ficava dentro do Axé, entregando cheque, conferindo mercadoria, porque tinha vezes que a gente tinha que pegar mercadoria na farmácia. Se o cara não pagasse, você participou disso? Não, né? Eu Não. tinha que A pegar, minha eu tinha que época, recolher. eu Já sou estava novinho mais. demais. É. Mas, cara, Pedro, ó, e vou falar para vocês uma coisa aqui. Vocês podem até não acreditar, mas eu tinha 300 médicos cadastrados. Claro que eu não dava conta de falar com todo mundo, mas no Axé a gente tinha. Qualquer médico era importante, né? A gente tinha produto demais. Então, dos 300, eu falava com os 200 e tinha 100 farmácias.
as 100 farmácias, gente, eu visitava criteriosamente, porque eu precisava, eu vendia e tinha comissão nas vendas. O salário não é igual hoje, não, que o pessoal tem um bom salário e uma premiação, né? Na época, a gente tinha um bom prêmio e um salário baixo, que na época permitia. Então, fiz isso tudo aí durante 1 ano e meio, mais ou menos, viajando lá. Aí depois, trabalhando lá, olha para você ver. Gente, vou contar uma coisa para vocês que me marcou muito e que sempre me impulsionou. Uma vez eu estava numa cidade do interior dessa, um colega da indústria farmacêutica, de uma empresa muito boa, estávamos, assim, o dono da farmácia só atendia a gente depois do Jornal Nacional. E aí tinha uns 10 representantes lá aguardando para falar com ele, né? Eu era um. O colega chegou, cumprimentou um por um, cara. Na hora que chegou na minha vez, eu estava com a mão estendida. Ele falou: Olha como é que dói, tá, gente? Não esquece. Falou assim: Olha, eu não cumprimento pessoas de casa pequena. Imagina, cara, o tanto que doeu na época. E eu falei: Fiquei sem graça na hora, né? Mesmo que ele estivesse falando brincando, mas na hora doeu muito. E eu falei assim: Tudo bem. Daquele dia em diante, eu nunca mais cumprimentei ele no setor. E aí os colegas, João, não faça não, João, não faça não, mas eu não conseguia, sabe? Porque ele fez uma coisa muito sacana comigo. Me Doeu, né? desprezou e desprezou a empresa A que eu empresa que você trabalhava. trabalhava. Você acredita como é que o mundo dá volta? Que esse cara, quando foi sair da empresa que ele trabalhava, ele indicou, foi eu, e eu entrei, entendeu? Aí eu falei, pois é, tudo bem que ele. Agora você me cumprimenta. Agora você me cumprimenta que eu sou de É, casa grande, né? é, pô, mas doeu, sabe? Então é uma coisa que eu falo para todo mundo, gente. Desse mundo a gente não leva nada, não. Acho que todo Exatamente. mundo merece respeito. Eu particularmente, eu gosto, olha, eu cumprimento, mais uma vez eu falo, sem desmerecer posição nenhuma, mas desde uma pessoa que está varrendo a rua ali, até o presidente de uma empresa, da mesma forma, com o mesmo carinho, sabe? Não é por... Mas eu vejo pessoas fazerem diferente disso, que eu não acho legal. E quando eu vejo, eu falo com a pessoa, chamo num canto, oh, vem cá, você acha que está certo? Então, mas cada um é de um jeito, né? Eu, particularmente, eu tenho o meu, gosto dele, sou fácil de relacionar com todo mundo, e acho que o caminho tem que ser por aí. Mas, continuando a história, fui indicado para essa outra grande empresa. Aí comecei. Só que eu estava sendo indicado lá para a região, que era o interior, porque eu estava lá, né? Ele me indicou para lá. Só que os, as pessoas que estavam contratando eram de Belo Horizonte, e tinha uma vaga em Belo Horizonte também. Aí eles disseram para mim, João, você quer voltar para Belo Horizonte? E eu com medo de falar, quero, aí eles falaram, não, então não vou contratar esse cara não, porque ele vai querer voltar no primeiro convite que tiver, volta. Aí eu falei, não, 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 tá bom aqui, eu vou continuar, tal. Ele falou, não, João, pode ser sincero. Eu falei, quer saber? Eu quero voltar para Belo Horizonte, sim. Minha família está aí, minha namorada está aí. Aí eles falaram, não, então a vaga em Belo Horizonte é sua. Precisa nem de processo. Aí vim para Belo Horizonte, Santa Efigênia, setor muito bom ali, aquela região toda. Agora Mas, dormindo em casa. ô, campeão, namorando todo dia que eu quisesse, que na hora, naquela época era só sábado, domingo, mesmo assim, quando não tinha uma atividade, um evento para lá. Aí entrei nessa empresa, rapaz, o gerente dessa empresa era um cara que ficou tão meu fã, foi tão bacana comigo, que começou a me enxergar como se eu fosse um filho, que me tratava muito. Claro, gente, que eu sei que se você não der resultado, não adianta nada, tá? Mas, na verdade, eu sempre procurei fazer o meu melhor. É aquilo que eu estava falando para todo mundo. Saia de manhã, faça o seu melhor, que tem muita gente vendo. E, normalmente, o seu gerente não é só o seu gerente. São todos que estão ali no campo, principalmente esses que estão te observando,
que vê você entrando, fazendo o seu trabalho. Então, são esses. Mas aí, estava lá eu, voltando lá, trabalhando aqui numa boa, meu gerente me valorizando muito. Eu tive a oportunidade algumas vezes, na época, de ser convidado para Sandoz, que na época Sandoz era completamente separada da Biogalênica, né? Tinha sido convidado também para Biogalênica. Aí, mas eu sempre, como eu estava muito feliz naquela empresa, que era a Labofarma na época, que hoje é a Che, mas era a Labofarma, eu falei, ah, não vou trocar não, trocar para quê? Estou feliz, dinheiro é importante, mas nunca tem que ser mais importante. E até hoje eu penso assim, tá, gente? Dinheiro é importante, sim, paga as contas, tal. Mas se você não estiver feliz, não dá. Você vai ter doença, vai gastar com remédio. Então eu sempre procurei estar muito bem e estava. Até que um dia um colega meu de setor falou para mim, João, lá no Santo Figênio, poxa, você já foi convidado para outras empresas, por que que você não aceita, tal? Eu falei para ele assim, cara, você quer saber? Eu já fui convidado, sim, em algumas oportunidades, mas eu agradecia, porque eu estou muito feliz, mas eu entendo que estou trabalhando com o coração, eu tenho que trabalhar também com a razão, então tem que separar a emoção e razão, né? E eu falei isso para ele só num bate-papo, que eu achei que fosse ficar por ali. No outro dia, ele falou, João, já que você falou que agora está disposto, meu gerente está te esperando. Cara, fiquei assim, esfriei, porque eu estava muito feliz onde é que eu estava e eu não estava pensando em sair. Mas como eu tinha dito para ele que eu mudaria, eu falei, quer saber? Vou lá conversar. Cheguei lá, rapaz, o cara falou, ô João, pô, sempre te convidei, você nunca quis, o que que mudou agora? Aí eu expliquei, não, trabalhar com a razão, porque eu estou trabalhando com a emoção e a razão tem que prevalecer e eu tenho que pensar no futuro da família que eu pretendo constituir e tal, 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 tal. Acabou que ele falou, então amanhã você volta para conversar com o meu regional. Ele era o distrital, né? Era biogalênica. Eu falei, nossa senhora, e biogalênica era aquela empresa chique para danar, todo mundo de carro zero. A gente olhava, eu olhava a biogalênica e falava assim, nossa, um dia eu tô, nossa, que empresa maravilhosa. E olha os carros que todo mundo trabalha. E a gente valorizava muito isso, né? Olhava os carros e tal, e eu com aqueles meus fusquinha, velho, velho mesmo, que não dava carro, nem a Labofarma dava carro. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou participar e participar bem. Eu também nunca entrei para participar mais ou menos. Mesmo nessa época que eu falei assim, ah, não estava muito feliz, eu falei, vou participar e participar bem. Acabou que entrei na biogalênica. E aí fui ficando, rapaz. Fiquei 14 anos na biogalênica, dos quais, é lógico que ela virou Novartis, né? E eu participei dessa mudança, que foi a fusão Sandoz e Biogalênica, que virou Novartis. Então, trabalhei com essa fusão e fiquei lá durante 10 anos como gestor, 14 no total. E como gestor, rapaz, eu falei, gente, e eu vendo outras coisas acontecendo. Aí entrou um presidente na Novartis, que eu falava, poxa, o cara tá assim, falando uma linguagem completamente diferente daquela que eu sempre ouvi na minha vida, sempre prezei de falar, pô, tem que trabalhar feliz, feliz, feliz. Mas aí o cara começou só a mandar a gente embora. Se ele olhasse para uma pessoa e percebesse que o cara não tem o perfil dele, ele já nem conversava, ele já mandava mandar embora, sabe? Falei, poxa, como é que eu fico num ambiente assim? Mas de qualquer forma, eu falei, não, eu vou ficar aqui porque eu gosto muito da empresa. E falei, esse momento vai passar, talvez é um primeiro momento que o cara tá conhecendo a empresa, tá adaptando, tá colocando a empresa do jeito dele, mas aquilo tudo estava me machucando. E eu sem poder fazer nada, né? E uma vez eu até tentei, sabe? Eu falei numa conversa com os gerentes, eu virei para ele e tentei. Eu sugeri alguma coisa. Ele falou assim para mim: Você está sugerindo porque o seu resultado está ruim? Eu falei: Nossa, estou na rua agora.
Mas eu falei, como o meu resultado não estava ruim, tal, eu falei assim, não, não é isso não, eu até estou querendo contribuir e tal, mas passou. Mas as chateações continuavam, até que apareceu essa oportunidade que a Lundbeck estava vindo para o Brasil, mas ia montar a Lundbeck no Brasil. Tinha um presidente que eu conhecia já da Novartis, que trabalhei junto com ele lá, e ele que era o cara que ia montar a Lundbeck no país. E ele foi convidar o meu chefe na Novartis para ajudar a montar a Lundbeck. Aí o meu chefe falou para mim assim, ô João, meu líder, tá? Porque ele sempre foi um líder muito bom. Ele falou assim, João, eu vou, mas você vai comigo. Eu falei, não, tô dentro, eu vou com você. Imagina, cara, você largar 14 anos numa empresa que enche os olhos, Dispensa comentários, né? dispensa, maravilhosa, tudo funciona, mas que naquele momento eu não estava feliz. Aí eu falei assim, quer saber? Tô dentro. Aí muitos na empresa falaram assim, João, você é louco sair de uma empresa como a Novartis e ir para uma empresa que ninguém nem sabe falar o nome. Mas como eu confiava e confio muito na pessoa que me chamou, inclusive hoje ela é presidente lá, aí eu falei, quer saber? Foi, tô dentro e vamos embora e ninguém sabe falar o nome, mas vai aprender, porque eu tô aqui para isso. E, e fui, fiquei no Rio de Janeiro um período ajudando, aí morei eu e esse presidente, que na época ele não era presidente, lógico. Aí nós dois começamos, mexe daqui, mexe dali, claro que a maioria das coisas ele que fez. Eu estava lá só contribuindo no que eu podia, né? Eu falava assim, João, esse relatório aqui, eu falava assim, não, esse é bom, esse dá para a gente aproveitar. Então, quando nós pensamos na Lundbeck, nós pensamos em fazer tudo assim, falar tudo que a gente conhece que é bom da indústria farmacêutica, nós vamos colocar aqui dentro. E tudo que é ruim, nós não vamos deixar entrar aqui dentro. Esse era o pensamento na época, sabe? E até hoje a empresa é assim. Tudo que tem lá dentro é coisa boa. Volto a falar para todo mundo. Tudo funciona, mas nós vivemos de resultado, então tem que ser bom. E lá, assim sempre foi, né? Quando eu saí assim da Novartis, eu tive a oportunidade, como eu conhecia todo mundo da Novartis, eu tive a oportunidade de convidar alguns que naquele momento também optaram em sair e falaram assim, não, João, vou com você. Eu falei, não, vai sim. Inclusive, tem gente lá dentro, até hoje, que foi dessa época, aqui em Belo Horizonte. E isso, gente, deixa a gente tão feliz quando eu vejo hoje a Lundbeck sendo uma referência na SNC, tudo dando certo, a empresa funciona muito bem, mas, como tudo na vida, tem o começo, início e fim, estava eu lá, né, 21 anos de Lundbeck, feliz, até que no meio do ano passado, eu falei assim, acho que meu tempo já deu. Não, pode E, continuar aí, que nós estamos aqui. não, não, eu estou falando que já deu lá Ah, da Lundbeck, né? Eu falei assim, quer saber? Eu vou pedir demissão. Aí redigi um e-mail muito bacana, muito respeitoso para o meu líder, que era o meu diretor. Nem passei direto falando com o presidente, que é o meu assim amigão mesmo, que me levou para a gente fazer a história junto, tal. Então, claro que uma coisa que a gente sempre tem que respeitar é essa questão de hierarquia. O meu líder principal era o meu diretor na época. Eu falei, ó, vou pedir demissão, mandei um e-mail para ele e tal, tal. Aí ele falou para mim, poxa, João, tal, entendo, mas é isso mesmo. Ele entendeu que já era a hora, tal, e eu falei, eu vou entrar num momento sabático. Um momento sabático, pô, eu falei, pô, tô com 62 anos, eu falei assim, vou aproveitar um pouquinho agora,
tudo bem que não tem tanto dinheiro assim, mas eu falei assim, não, dá para viver aí. Lógico que muda muita coisa, né? Que a indústria farmacêutica sempre proporciona a gente maravilhas. Só que eu adapto daqui, adapto dali, mas vou levar minha vida. Parei. Pediu para eu ficar até o final do ano. Falei, não, tudo bem, fico sim, fiquei. Parei em janeiro. Como todo mundo parou, deu aquela impressão que eu estava de férias também, né? Quando foi em final de janeiro, que todo mundo estava voltando, e eu não voltei, eu falei, nossa, agora que eu estou entrando no meu momento sabático. Como eu moro aqui num condomínio, uma casa com quintal, eu falei, eu vou mexer na planta, vou cortar grama, eu vou, sei lá, eu ia fazer alguma coisa. Mas aí, fiquei mais um mês e meio nessa vida assim, até que me descobriram e falaram para mim, poxa, João, mais de uma empresa teve a oportunidade de me ligar, me chamar, e as primeiras eu pude agradecer, que eu ainda estava naquele entusiasmo de momento sabático, né? Mas com um gás danado e com a saudade, já que eu falei assim, gente, né, como é que eu tô com saudade? Eu parei, pô, como é que eu já tô com saudade? E, e, e aí me chamaram e falaram para mim, João, estamos com um projeto aqui, que a empresa já existia, mas ela estava mudando completamente para ser assim uma empresa nos moldes da indústria farmacêutica. Então, falaram para mim, João, vem para me ajudar aqui e tal. E quem me convidou foram duas pessoas que eu, apesar de conhecer pouco, mas eram da Novartis também, e eu já conheço bem. Não trabalhei diretamente. E um era o Maurício, é o Maurício, e o Paulo Bacarim, duas pessoas fantásticas. Aí eles me convidaram, eu falei, gente, eu volto, não volto. Pô, mas como é que o pessoal da Lundbeck vai pensar de mim? Porque eu pedi para sair, que eu queria entrar no momento sabático. Nem entrei em momento sabático, já vou voltar. Eles vão ficar chateados. Mas aí eu mantive contato com eles, expliquei também, porque respeito, né? Que merece todo o meu respeito. Falei, vou partir para isso aí, para o momento desse, que é uma empresa nova também, e que me remeteu àquele início da Lundbeck, que eu pude contribuir bem. Falei, quer saber? Vou voltar. E voltei. E estou feliz um tanto, gente, mas estou trabalhando. Isso que é importante, né, João? Porque Pensa, esse aspecto que você traz para a gente aqui da felicidade, o quanto ele é importante para a gente trabalhar leve e bem, né? Você é falou isso que as aí. mudanças que você fez, você estava bem, e foram movimentos pensados de um para o outro. E como você é um Pô, cara extremamente positivo, produtivo, eu imagino o que a sua esposa deve ter sofrido dentro de casa com você nessa eletricidade toda, que não, vou arrumar isso aqui em casa, arrumando coisa para fazer, para ocupar a mente. campeão, hoje ela fala para Deve mim ter. assim, ô João, você precisava voltar. Eu percebia, ela falando para mim, eu percebia que você já estava ficando agoniado dentro de casa. Mas eu não percebia, não, sabe? Que a gente fala assim, pô, o que que eu vou fazer? Aí eu ia ali embaixo, cortava uma grama, cortava um, sei lá o que aí, que eu nem sei cortar direito, nem sei fazer essas coisas, mas eu fazia. E o tempo foi passando, e as pessoas me ligando, como é que você está? Como é que você está? E o pessoal da Lundbeck, muito amigo, todo mundo, né? Me ligava, preocupado comigo, como é que eu estava, e eu vivendo assim, até esse momento. Cara, voltei. Pensa num cara que está viajando com força. Eu estou viajando bastante. Hoje eu estou como gerente regional na Islabs. Só não estou de São Paulo para Porto Alegre. O resto do país todo eu estou indo. Então, mas eu estou indo feliz, sabe? Não tem aquele negócio, estou viajando muito, nossa, estou cansado. Não tem nada disso, não. Eu acordo todo dia, vou, tem que ir lá, vou. Estou do lado do representante lá do CT, vamos, vamos juntos, vamos também, entendeu? E além de eu estar feliz, eu tento passar isso para todo mundo que trabalha comigo, sabe? Que, olha, quando a gente percebe que uma pessoa não está feliz, tem coisa errada ali. Ou você
tem a parte de contribuição nisso, né? E na maioria das vezes a gente tem. Que é lógico que eu já tive pessoas assim, que eu percebia que eu ia trabalhar, eu não sentia que ela estava feliz, mas eu também não estava. Eu falava assim, como é que eu vou resolver isso? Aí eu tentava, que eu falava assim, poxa, o problema deve estar comigo, porque será que eu não estou conseguindo? Sabe, mas isso existe. Não é nem por maldade de um, nem do outro, Nem de mas outro. acontece. Acontece. E quando isso acontece, gente, o melhor é alguém sair, porque não dá. Eu sou incapaz de ir trabalhar com uma pessoa e falar, poxa, que dificuldade trabalhar com essa pessoa, né? E da mesma forma que quando a gente pensa isso, ela também já está pensando nisso há muito tempo. Então, é melhor separar, é, que eu sempre falo para todo mundo, nós temos que ser felizes, né? Então, faça a felicidade, faça os outros felizes, que você também, é uma consequência, é vai e volta, né? É bom para todo mundo. Exatamente. O que a gente joga, volta para nós, não tem É isso jeito. aí, cara. E conta um É pouquinho isso. para a gente aí, João. Você falou aí do mercado de cannabis, você tem uma experiência gigante aí no mercado do sistema nervoso central, uma referência aí, conhece muitos anos, né? Você participou do processo da chegada da Multibec no Brasil, que é especializado no sistema nervoso central. Como que você vê o mercado da cannabis, aí, do canabidiol no Brasil hoje? Cara, eu acho que é um mercado fantástico, que tem tudo para crescer, sabe? Claro que para muitos médicos ainda faltam trabalhos, tipo uma evidência científica mais robusta, mas a gente vê, cara, que muitos que a gente vai estão querendo aprender, estão abertos. Nós precisamos também, cada dia mais, estar melhorando o nosso conhecimento, porque é um mercado novo, mas que não tem. Eu, vou falar aí, estou em desde março, né? Dificilmente eu encontro um médico que fala assim, João, não gosto, e olha que, graças a Deus, como eu tenho uma boa abertura com a grande maioria, principalmente Minas, Brasília, Goiânia, mas todos que eu vou, fala pelo menos que quer aprender, que quer escutar. Agora, que está receitando, claro que ainda demora, porque mas ó, tá todo mundo muito feliz. Tem muita gente que quer receitar, mas como precisa de melhorar o conhecimento, estão abertos, estão tentando aprender, a hora que eles tiverem mais segurança, confiança, né, que é o que a gente tenta passar para eles, né, aí a coisa vai melhorar. Mas eu estou vendo aí, olha a quantidade de empresa de cannabis que já está aí no mercado. Quantos bons profissionais, eu diria, pelo menos dos que eu conheço, todos são bons. Eu não conheço um aí que fala assim, poxa, esse cara está lá, mas ele é mais ou menos. Eu vejo que é só pessoa experiente, sabe o que quer, sabe o que está buscando e tem um bom conhecimento. Mas, como todos, né, conhecimento, está todo mundo aprendendo muito agora, sabe? Então, não é, é um mercado que nós vamos andar muito ainda. Mas, pode ter certeza, daqui uns anos, nós vamos olhar para trás. Eu vou te falar de mim principalmente, que eu vou olhar para trás e falar, poxa, eu participei disso, eu pude dar minha parcela de contribuição naquele momento que tudo estava assim crescendo, né? Nebuloso ainda, né? Tava ainda, Nebuloso, porque tá é isso muito, aí, tá tudo ainda muito embrionário, né? A gente é isso aí. tem uma expectativa de um mercado pujante nos próximos anos e de um crescimento assim robusto realmente. Só que ainda a gente não sabe porque ainda está surgindo as primeiras partes ali desse mercado que está florescendo, né? Então tem muita coisa para passar debaixo dessa ponte, não tem, João? Mas ó, vou te falar, tá muito bom, sabe? Eu, com o pouco tempo que eu tenho, claro que nós temos as nossas metas, né? Como todo mundo tem, e a gente tem conseguido. O trabalho está legal, a quantidade de informações que a gente está conseguindo levar para o médico já dá para ele pelo menos uma oportunidade de pensar assim, opa, tem evidência nisso sim, tem, olha, isso aqui tem indicação, tem um trabalho,
E fora a prática clínica, que lógico que a gente não vai falar que prática clínica é uma evidência, mas pelo menos para quem está usando e já tem uma boa prática clínica, eles estão felizes, entendeu? Então, na medida do possível, bem devagar, quando um está podendo passar para o outro essa experiência, isso tem ajudado bastante. E é aquele negócio que eu sempre falo para todo mundo, gente, vamos devagar, mas vamos fazer bem feito, vamos respeitar o tempo de todo mundo, entendeu? Tem médico que a gente sabe que está usando bem, tem médico que não está usando bem, mas que no momento oportuno ele vai usar, tal. O importante é que no final o paciente saia feliz. E olha, vou te contar uma coisa, o tanto de coisa bacana que a gente tem escutado de paciente que relata para o médico de vez em quando passa para a gente, falando de, poxa, meu filho tinha tantas crises e reduziu assim para uma quantidade que absurda. Pessoas que estavam com enxaqueca, que convivia com essa enxaqueca há anos, usou. Olha, gente, estou falando isso aqui para vocês, mas se vocês pensarem em usar, vai procurar seu médico, viu? Vai por conta própria, não. Mas, brincadeira, tá? Mas a gente vê assim, uma resposta que eu tive uma médica que falou para mim assim, João, a minha vida era antes e depois do canabidiol, porque a enxaqueca que eu sempre tive, hoje, o tanto que que esse produto melhorou a minha enxaqueca, só que a gente não pode aproveitar um relato desse para mostrar para outro médico, para contar para outro, que isso não é evidência. Então, o que a gente tenta sempre ter é alguma coisa, algum estudo para levar, para dar segurança para o médico, que é nisso que eles confiam, né? Você sente que o mercado está. O mercado, eu falo dos dois lados, tá? Tanto o médico prescritor quanto o paciente menos resistente a algum aspecto de preconceito? Olha, ainda tem, né? Que é difícil de isso. Eu acredito, já melhorou muito, apesar do pouco tempo que eu tô. Mas no início, piadinhas o dia inteiro que a gente escutava, entendeu? Ainda mais eu, que nunca fumei, nunca bebi, tem nada contra isso não, tá, gente? Mas eu falo que os médicos já sabendo disso, alguns falavam, João, você nunca fez nada, agora tá traficando, entendeu? Eu falei, Depois de velho na é, indústria, quem faz essas gracinhas eu, agora? não, teve uma vez que eu tava, um médico brincou comigo, né? Falou assim, João, vamos fumar uma hoje? Brincando, né? Aí eu falei, você tá doido, rapaz? Não mexe com esse trem, não, tal. Depois ele falou para mim assim, que dia eu te chamei, você não quis não, agora fumar, agora traficar você quer, né? As brincadeiras que acontecem, né? Mas a gente sabe que ainda existe esse tipo de coisa, mas a gente entende também, porque canabidiol é só um dos canabinoides que tem, então tem muitos outros, canabigerol, principalmente o THC, e hoje os mais famosos é o canabidiol mais o THC aí, né? Tratamento. Então, a gente passava por tudo isso assim, e volta a te falar assim, diminuiu bastante, mas ainda tem, e vai continuar por bom tempo. Tá? Porque, infelizmente, as pessoas não sabem disso. Se falasse canabinoides, são quase 300 canabinoides. Poucos são os que são extraídos da planta ali, que tem estudo nisso, naquilo, né? E os principais são esses que eu citei. Só que, na visão de todo mundo, de onde que vem o canabidiol, né? Aí eles ficam, não, não vou usar isso, não, você está doido? Fala, olha, procura seu médico. Eu uso, sabe? Eu estava com ansiedade, estava com insônia. Aí eu falei, poxa, gente, eu estou divulgando, eu falo que isso é bom para todo mundo, e eu tenho isso e não estou usando, falei, eu vou usar para ver também. Usei, lógico que eu falei para o meu médico, que eu sou cardiopata, né? Aí eu comentei com o meu médico, falei, campeão, estou a fim de usar, você tem alguma coisa contra? Ele falou, não, João, pode usar. Usei e para mim foi bom. Então, tudo isso assim, sabe? Vai acontecer muito isso ainda, mas vem que a gente vai passando por isso também, né?
Com certeza, né? É só mais um desafio nessa carreira sua. Eu quero fazer uma pergunta para você agora, João, mais voltada assim, na profissão do propagandista, que você tem uma carreira muito bonita como gestor e você trabalhou diretamente no desenvolvimento do seu time. O que você vê que diferenciava um profissional de destaque daquele que queria se tornar só mais um? Quais são os comportamentos ali que você via daquele que se destacava? Olha, eu vou te falar assim que eu sempre trabalhei isso com as pessoas e eu sempre percebi isso como diferencial também. Seguinte, primeiro, tenha sempre um bom comportamento, porque o comportamento, quando é bom, ele te ajuda muito. Quando o comportamento é ruim que eu falo é no sentido, tá sempre reclamando das coisas, sabe? Ah, vem um alvo, em vez de tentar primeiro ver se dá para fazer, começa a reclamar. E reclama nunca com a pessoa certa, né? Sempre está reclamando com uma pessoa que não vai te ajudar em nada. Parece que procura um ao outro para um apoiar. Então, não façam isso. Eu, assim, falo assim, todo profissional tem que evitar isso, sabe? Que a gente reclamar não leva ninguém a lugar nenhum. Nós estamos aqui para vencer desafio todo dia. Todo dia você tem que falar, pô, vou levantar, trabalha feliz, receba não só o seu gerente, quem seja lá quem for, os médicos, secretária, todo mundo com um sorriso sempre. Tem dia que a gente não está legal, isso acontece. Saiu de casa com um problema, mas não podemos, a gente tem que fazer a maior força do mundo para você não misturar as coisas, por mais difícil que seja. É problema todo mundo vai ter, E o mas seu cliente não chega é lá, culpado disso, né? não é culpado, não é culpado. E ele percebe, e você não vai sair falando para ele, eu estou com um problema em casa, tal, isso, aquilo. Você vê, hoje eu tive uma reunião pesada que eu tive foi de resultado, e eu sei que tinha um colega que estava com um problema, mas ele não deixou transparecer para ninguém, entendeu? É, porque aquele negócio, não adianta, nós temos que fazer. Podemos chorar de vez em quando, isso vai acontecer, vai para um cantinho e chora, chega perto da pessoa que você quer, desabafa, mas na hora de fazer, vamos lá fazer, entendeu? Que a empresa, gente, resultado. Você tem um punhado de coisa que vai te ajudar a chegar no resultado. Você tem uma boa visitação médica, você tem um, um bom network, você tem um trabalho maravilhoso que a sua empresa está distribuindo, uma separata maravilhosa, e você tem uma série de outras coisas que cada empresa tem uma, uma ferramenta diferente para te ajudar. Mas você é a coisa mais importante que está ali. Se você souber aproveitar tudo isso, você vai chegar no seu resultado. Agora, não adianta olhar para o resultado e ir no colega do lado e, ah, não, então não vamos chegar. Hoje eu trabalho com pessoas experientes que nesse mundo do canabidiol a gente tem olhado muito, que precisa, tá, gente? Ah, quanto mais experiência na SNC, melhor. Não que daqui a um tempo vai mudar tudo, mas hoje tem sido assim porque é muito médico precisando de muita informação, e quando a gente já conhece o médico, já ajuda um pouco, ele te recebe e tal. É diferente daquele que está começando no setor novo, o médico nem está querendo receber, e às vezes fala assim, é do canabidiol, nem recebe, porque tem os motivos deles, né? Tem tanta gente. Eu já tive médico que eu fui que falou assim: João, você está com quem? Canabidiol. Vou receber porque é você, entendeu? Não deveria, mas na verdade isso acontece. Então, por isso que a coisa está mais ou menos voltada para isso, nesse momento. Mas que eu tenho vontade de ter uma meninada nova comigo, que eu só ensino e falo, faz, entendeu? Essa meninada nova também está voando, cara. Não, com certeza. Tem um pessoal chegando aí no mercado Nossa e eu acho que Senhora. essa oxigenação do novo, com a experiência do mais antigo, do mais experiente, essa dobradinha, ela é muito benéfica para todo o modelo de negócio.
porque ela É, favorece a engrenagem para rodar, porque o experiente vai pegar pela mão aquele mais novato e vai trazer ele para cá. E o novato vai também colocar um pouquinho de gasolina naquele cara mais experiente e pensar um pouquinho fora da caixa e tentar fazer algo diferente. Então, um ajuda o outro em momentos diferentes da carreira. Isso eu acho que é muito importante em todo negócio, essa e esse, miscigenação, né? Essa diversidade. e esse espírito a gente precisa ter, sabe? Não é que, eu preciso ter só porque está tudo mudando. Não, você tem que ter sabendo que as coisas estão mudando, a velocidade está muito grande, e se você não adaptar, 6 meses depois você está fora do mercado. E essa juventude que está aí, aliada à experiência, tem tudo para voar rápido, entendeu? Aproveitem, gente. Experiência, mas continue voando. Ô, João, você tocou num assunto importante aí, que é algo que eu tenho recorrentemente falado sobre esse aspecto do trabalho com o médico, né? Eu vejo hoje um grande déficit de profissionais que querem realmente levar um valor para o médico e simplesmente visitar ele, mas gerar um valor naquela interação. E você trouxe aí um exemplo. É o canabidiol, João, você está no canabidiol, eu estou te recebendo por causa de você. E a gente percebe que hoje, cada vez mais, os médicos estão colocando alguns obstáculos para esse representante chegar até ele. O que você vê nessa sua experiência, tudo que você já vivenciou e vivencia novamente hoje, o que Olha, leva a se recente, diferenciar na frente do médico? recentemente um médico falou para mim assim: Ô João, por que que você não faz tipo um coaching, que é esse trabalho belo que você faz aí? Por que que você não faz isso? Eu falo, poxa, doutor, mas tem tanto coach aí, o pessoal mais experiente. Eu não estou com essa experiência. Aí foi palavras dele, tá? Não é minha. Ele falou assim, João, mas a sua experiência para ajudar esse pessoal novo que tem chegado aí, que entra no consultório da gente e não sabe nem falar direito o que está querendo lá dentro. Então, palavras de um cara muito forte no país. Eu falei para ele, poxa, doutor, mas cada um, eu tenho certeza que está fazendo o melhor que pode, porque cada empresa orienta de uma forma, e não dá para a gente sair julgando, falar, pô, o certo é esse modelo aqui. Não dá. Cada um tem uma forma diferente de trabalhar. E que bem orientado, a gente sabe que todo mundo vai fazer o seu melhor lá. Então, como isso que você me falou aí, João, dentro desse mercado aí, o que dá para fazer para diferenciar? Falo, primeiro é o seguinte, sempre está lá dentro do consultório fazendo o seu melhor. O que o médico espera de você? Ele espera que você chegue lá e dá uma informação útil para ele, entendeu? Não é só entrar dentro do consultório, porque eu já vi, tá, gente? Vocês também já devem ter visto à vontade aí que representante que entra dentro do consultório fala de futebol, fala de política, fala disso, fala daquilo, e na hora de falar do produto, deixa as caixinhas em cima da mesa e vai Vai embora. embora. Já isso não é segredo para ninguém, tem, isso acontece. Ou acontece só na China, né? Acontece. É só É, na casa dos outros que acontece isso, né? é. Desculpa, China, eu nem queria citar seu nome, não, com coisa, mas eu falo pela distância e tal, né? Mas acontece. Então, quando você entra dentro do consultório, a gente tem que pensar, o que que eu vou levar de diferente para esse médico que vai agregar no conhecimento dele? Pode ser uma frase pequena, mas se você acredita naquilo, faz, entendeu? Porque com certeza, se você acredita, é porque é uma coisa importante para ele. Se na outra vez que você voltar, você viu que não mudou muita coisa, pense em outra coisa que você pode falar, que vai agregar. Mas sempre esse pensamento, eu vou levar alguma coisa que vai agregar para o médico. E outra coisa também, pensa sempre fora da casinha, sabe? Que o mesmo é fácil de fazer, gente. Se eu falar assim, qual que é a missão do representante? Ele vai falar, não, 8 horas, eu estou no meu setor, estou com a minha pasta completinha, arrumadinha, 6 horas eu vou embora, chego em casa, faço lá a sincronização e tal, no outro dia a mesma coisa e tal.
esse trabalho bem feito também vai te trazer um resultado bom, que nada vence a força do trabalho, né? Mas, Exato. diante de tudo isso, se você chegar lá na frente e falar, poxa, mas só isso não está dando, o que mais que eu posso fazer? É isso, faça alguma coisa diferente. Desde que esteja dentro do seu compliance lá, que cada empresa tem um compliance, né? Que hoje a palavra de ordem é sempre compliance, compliance. E claro que a gente quer fazer a coisa certa. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu sempre acreditei e falo assim: faça a coisa certa, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Porque às vezes você vê uma pessoa fazendo, fala, "Ah, todo mundo faz assim." Não quer dizer que você é todo mundo. Faça certo. Ah, mas se eu fizer certo, só eu que vou fazer, não vou conseguir o resultado esperado. Faça certo, porque uma hora a coisa volta. Se ela voltar, ela volta com a mão pesada. Então, muito cuidado, gente, porque eu gostei muito dessa questão do compliance ter vindo para o mercado, porque antes não é que estava errado, existem momentos. Naquele momento era certo, hoje é errado. Então, faça sempre certo. Se tiver alguma coisa para você fazer com o médico, desde que esteja fazendo o que a sua empresa permite, né? Sabendo que lá na frente, se você estiver fazendo alguma coisa e não tiver certo, pode voltar. E isso é muito importante, principalmente essa geração mais nova que está chegando e que quer atalho e procura o conselho no lugar errado, né? Como você falou, a pessoa, quando quer reclamar, ela procura outra pessoa para ouvir as lamúrias dela, porque ela precisa contaminar o ambiente ali de outras pessoas pensando como ela. Cuidado onde É, vai bater na porta, né, João? Para pedir um conselho, porque se você bater na porta errada, pode custar caro. cara, eu tenho um bom exemplo que um dia eu estava na Novartis, você vê, trabalhar com emoção, eu já estava como gestor. Na Novartis, nós tínhamos um dos critérios era você fazer visita ao lar. Então, a pessoa participava de entrevista, e eram várias entrevistas, tinha uma série de coisas que era para fazer. E, nos finalmente, eu tinha que fazer visita ao lar, conhecer a família da pessoa. Aí eu marcava, ia lá. Aí, dois casos, tá? Um caso foi lá numa cidade do interior, aí eu fui lá na casa do cara, cheguei, ele morava com a mãe, com a irmã, numa casa bem simplesinha, sabe? Aquele chão batido de cimento. Sem falar, estou falando mal da casa dele, não, mas estou falando ali daquele momento, bateu no meu coração, eu falar, poxa, se esse cara entrar, era Novartis, entrar para Novartis, e ele já me parecia, foi bem indicado, sabe? Não é que eu fui só pela emoção, não. Mas eu falei, eu vou mudar a vida dessa família. Aí o cara começou a trabalhar comigo. Passou um mês, 2 meses, fomos para a reunião, ele me jogou lá embaixo, porque o conhecimento dele, e na Novartis, o conhecimento sempre foi muito forte. Ele fez ele me deixava, a minha equipe puxava bem a média para baixo por causa dele. Aí um dia eu cheguei, fui lá no setor dele, né? Falei, campeão, vem cá, senta aqui. O que está acontecendo? Você está com dificuldade de aprender, tal? Me fala que eu estou aqui para te ajudar, tal, 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 tal. Ele falou, não, pode deixar que já estava para uma outra reunião acontecer, e eu estava preocupado já de jogar a equipe para baixo de novo. Aí eu falei para ele, campeão, você vai ter um recesso aí, tenta estudar um pouquinho mais, vai para a reunião mais preparado, é bom para você, é bom para mim, né? Eu só não falei é bom O para sua time, né? família, Bom pro só não falei é time. bom para sua família, porque, na verdade, quando eu admiti ele, eu estava olhando a família, o bem da família dele. Aí, rapaz, ele foi, falou, não, João, pode deixar que agora o feriado vem aí, eu vou estudar os 4 dias. Aí, rapaz, foi embora, feliz. Depois veio a reunião. Ele me jogou lá embaixo de novo. Aí eu fui de novo no setor, né? Falei, cara, vem cá, o que que aconteceu? Aí um dos colegas do setor lá, você vê que nada fica escondido, né? Que eu conheço bastante também, né? Chegou perto de mim, ô João, fulano é doido, né? Eu falei, o que que aconteceu, senhor? Você acredita que nesse feriado ele foi para uma praia de nudismo com a namorada dele?
Eu falei, você está brincando? Verdade? Você vê como é que a coisa chegou de graça para mim, assim. Eu falei, cara, poxa, ele me falou que ia, e de Estudar. novo jogou aqui para baixo, mas eu gostava muito dele, sempre gostei, sabe? Falei assim, poxa, o que que eu posso fazer para melhorar o cara? Aí fui lá trabalhar com ele e visitei lá, vamos falar assim, numa quinta-feira, uns 10 médicos com ele. Na sexta-feira, eu perguntei para ele assim, campeão, e aí, quantos médicos nós temos hoje? E o que que nós vamos fazer? Ele falou assim, ô João, eu só tenho 3 médicos, mas eu vou fazer uma geladeira. Eu não sei se vocês que estão novos aí sabem o que é geladeira. Você sabe, ou eu? Eu falei, cara, geladeira é você lançar os médicos que você visitou num dia, você lançar no outro dia. Aí ele ia dividir, lançar 5 no dia e 5 na sexta. Eu falei, Ai, cara, ai, você ai. não pode fazer isso não, cara, porque isso está errado. Dá que um médico desse morre, dá que um médico desse viaja, e você sabe que tem cruzamento. Quem te ensinou isso? Ele falou, João, eu prefiro não falar. Eu falei, cara, então deixa eu te falar. Isso está errado, não faz. Porque isso. Mas é isso que a gente está falando aqui. Não aprenda a fazer a coisa errada, não. Não deixa. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Não estou falando que é indústria farmacêutica, não, mas também acontece. Então, quando acontecer uma pessoa dessa te falar alguma coisa assim, você pode escutar respeitosamente lá e deixar, né? Mas não vai, não vai, porque você vê, eu não fui lá buscar isso. Eu fui lá para tratar, para Pegou. recuperar o cara e veio de graça. Eu falei, aí eu fui, falei, cara, vou ter que te demitir. Ele falou, não, João, eu sei que você fez o possível por mim. Até para demitir, ele foi tão humilde, cara, que eu falei assim, poxa, me devolveu até uma caneta que eu tinha dado para ele. Eu falei, não, cara, não precisa devolver isso, não, te dei, é presente. Entendeu? Mas a humildade dele era tanta, mas se ele tivesse feito a coisa certa, do jeito que ele foi orientado, mas infelizmente é o que a gente está falando aqui, gente. Vocês estão sozinhos, na maior parte do tempo, 90% do tempo, vocês estão sozinhos, você e Deus, e os colegas. Cada um vai seguir o rumo que quiser, né? Uma hora a conta chega. Ou positiva ou negativa, depende do que você plantou, né? E é isso aí. hoje, principalmente hoje, né? Tem que tomar cuidado porque as informações são todas cruzadas nos laboratórios, é o sistema Nossa, hoje tecnológico, então não dá para brincar com isso. Eu falo muito isso aqui. Eu tenho uma mentorada mais novata que ela estava preocupada um tempo atrás a respeito disso. Eu falei assim, não aprenda atalho. Agora está no processo de aprendizado. Se você agora querer aprender algo que não é certo, lá na frente vai ser cobrado por isso e a conta não fecha. Então, é você isso está no aí. momento de aprendizado, de mais suor do que estratégia nesse momento. Então, sue, É. doe, entregue o seu melhor, porque esse aprendizado lá na frente você vai conseguir entregar o que você precisa com estratégia e inteligência, né, João? E está todo mundo aqui, a gente sabe a dificuldade que é para todo mundo entrar na indústria farmacêutica, que hoje é um excelente trabalho, né, gente? Que a gente fala assim, poxa, vamos falar aí exagerando, 5% da população ganha o que a gente ganha, entendeu? A grande maioria não Exatamente. ganha. Se você não aproveitar esse momento seu e desenvolver aqui, entendeu? Desenvolvam, aprendam, sempre procure estudar. Eu vou falar assim, eu, quando entrei na indústria farmacêutica, não exigia curso superior, aliás, nem podia, tá, gente? Não achei, era proibido. Então, eu tinha segundo grau, mas até aí estava tudo bem, todo mundo era assim. Aí as coisas começaram a piorar, e eu ouvia daqui, piorar no sentido para mim, que como eu não estava, né, com curso superior, eu começava já a escutar assim, curso superior daqui, curso superior dali. Eu falei assim, gente, eu estou ouvindo muito isso, eu tenho que me desenvolver. Eu já estava com mais de 30, devia estar com 35 anos para frente. Eu falei, quer saber? Vou fazer um curso superior. Como eu já estava uns 10 a 15 sem estudar, que eu já tinha concluído tudo que eu precisava,
Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um vestibular. E fiz vestibular para letras. Que eu falei, eu vou fazer um só para eu experimentar, porque eu acho que eu não vou passar. Mas aí eu passei. Eu falei, quer saber? Eu vou ser professor. Sem desmerecer, tá, gente? Mas era porque eu fiz o vestibular pensando em, em uma coisa que eu pudesse falar assim, ah, não, depois eu escolho o que, que eu quero, mas eu só queria ver o que estava caindo. Aí eu fiz prova sábado e domingo. Como eu passei, eu falei, quer saber, eu vou matricular, vou seguir em frente. O curso foi maravilhoso. Eu fiz, demorei 4 anos, até demorei um pouquinho mais que alguns colegas lá, por causa que eu viajava muito. Eu já estava como gestor na Novartis e eu viajava muito. Então eu falei, quer saber? Vou fazer do jeito que dá. Faltava, o professor me xingava, assim, teve uma vez, gente, que eu fui tão maltratado com o professor, que eu fui falar para ele, professor, vamos fazer o seguinte, na sua matéria, se eu for mal, o senhor me dá falta. Se eu for bem, o senhor me dá presença, porque eu falei assim, coloca só um pontinho, porque como eu faltava, eu só pedi para ele assim, nas minhas faltas, só põe um pontinho. Se eu não for bem na matéria do senhor, lá na frente só põe falta. Ele falou assim, deixa eu te contar, isso é um problema seu. Você escolhe, você quer estudar ou trabalhar? Eu falei, nossa, outra coisa que doeu na época, tá, gente? Doeu ouvir isso de um professor para uma pessoa que estava trabalhando, casado, com filho, e ele me fala um troço desse, você escolhe o que você quer, trabalhar ou estudar. E não abriu mão. Eu tive que trancar a matéria dele e esperar os 4 anos, que eu falei, até daqui 4 anos ele sai, né? Eu faço com o outro. Mas você acredita que eu tive que fazer com ele mesmo? Que E pô, assistir rodou tudo. e assisti tudo. E fui bem, cara. Mas aí não deu para faltar, né? Porque o cara já estava me esperando lá também. Cara, foi difícil, mas foi bom, foi bom. Foi bom para ele, bom para mim também, né? Tudo é aprendizado, né, João? Mas aí você vê, fiz o curso superior, logo após fiz uma pós-graduação em marketing, depois fiz uma pós-graduação em gestão de pessoa, fiz um MBA também, em gestão de pessoas e liderança de equipe. O meu inglês é muito more or less, mas eu sempre tento escutar alguma coisinha. Confesso para vocês que não é nada, tá, gente? Mas se eu puder dar um conselho para vocês, falem bem o Inglês. inglês também. Isso vai ajudar muito vocês lá na frente. Com meus 2 filhos, eu sempre falei isso para eles. E hoje eles não falam tanto, mas tem condição de entender. O mais novo, principalmente, falava lá o fluente, mas só que tem que estar praticando para seguir, né? Como não pratica, acredito que deve estar igual eu mesmo, entendeu? Ô, João, a gente está chegando no final aqui, já tem mais de uma hora que está nessa prosa boa aqui. Eu quero agradecer muito aí a sua presença aqui hoje. Com certeza é enriquecedor ouvir toda a sua história, como você começou na indústria, né? A gente vê muitos propagandistas hoje reclamando, ah, a empresa não dá carro automático. Naquela época lá, você tinha um parcelzinho que você começou, que você teve que comprar os trancos e barrancos. É isso aí, Então, para a cara. gente Isso aí. poder entender, né, o quanto que a indústria evoluiu, o quanto que ela traz de benefícios para o profissional hoje, para a gente poder valorizar, né? E o aspecto que eu acho que fica como um grande aprendizado aí de fazer a coisa certa, né, João? De estar com É isso essa aí. mente positiva e, como você falou várias vezes aqui, ser feliz. É isso aí. É isso aí. Saia feliz de casa todo dia, que você vai ver que a vida muda, entendeu? E Ex tem hora que a gente não está feliz, mas. E principalmente, se você não estiver feliz no seu trabalho, vai devagarinho, vendo oportunidades, vê um colega daqui, um colega dali, mas sem nunca falar mal da empresa que você está. Porque da mesma forma, a pessoa tá falando mal da minha, da empresa dela, daqui a pouco está falando mal da minha também, né? Então, Exatamente. aproveita. João, obrigado pela sua presença, foi um grande prazer. Eu quero convidar você que assistiu agora esse podcast, que possa compartilhar, curtir, para que outras pessoas também possam ter grandes insights aí também com
o João Viana. João, forte abraço, meu amigo. Obrigado pela sua presença. Sucesso na sua jornada e que você possa contribuir muito nessa jornada do Canabidiol aí, como contribuiu aí nas empresas por onde passou. Obrigado, tá? O Elber tem meu telefone, tem meu e-mail, Priscila, que está aí também, tem meu contato. Se algum de vocês, algum dia, precisar de alguma coisa e eu puder contribuir de alguma forma, pode ter certeza que vocês têm aqui um bom amigo, tá bom? Obrigado E na mesmo. descrição do vídeo também eu estou colocando aqui o seu perfil no LinkedIn para quem quiser seguir lá também, interagir com você lá, facilitar também esse acesso. Beleza. Obrigado, tá, gente?